Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso terceiro encontro da Mostra de Clássicos de Ficção Científica, que, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Santo André, ao SESC, que organizou, e a própria Escola Livre de Cinema, que dessa parceria foi possível a gente dar início a essa pequena mostra de ficção científica, baseado em alguns títulos disponíveis no mercado. Nesse nosso terceiro encontro, minha terceira apresentação, eu vou repetir um texto que eu tenho, introdutório, que eu tenho feito, mais para contextualizar o porquê nós estamos aqui, de certa forma, e depois nós vamos ver uma apresentação, até mais ou menos umas 7h30, em que nós vamos pensar alguns detalhes do filme que possam enriquecer quando estiverem assistindo, e vocês prestarem atenção sobre esses detalhes. Então, a ideia é estabelecer essa intermediação, quer dizer, é uma espécie de estudo dirigido, quer dizer, fazer com que não seja simplesmente ver o filme, mas pensar um pouco a respeito dele. E por que ficção científica? Quer dizer, essa é a terceira vez que eu faço discurso, então eu vou cada vez encurtando um pouco mais. A ideia, quer dizer, eu separei mais ou menos 3 vertentes para justificar essa mostra de hoje. Quer dizer, uma se refere à questão do gênero cinematográfico de ficção científica. A existência de um gênero como esse, extremamente rico, profílico, com uma produção continuada e que tem um número significativo de adoradores, já sugere uma importância dentro da sociedade de consumo que nós vivemos. Quer dizer, a ideia do gênero é extremamente importante dentro da indústria cultural, da indústria cinematográfica, porque ela estabelece um vínculo, um diálogo entre público e produtores. O gênero é algo difícil da gente definir e às vezes é muito difícil também estabelecer limites de aonde começa um gênero e aonde termina outro gênero. Por exemplo, um filme como Westworld, ou a série que a HBO fez recentemente, está no gênero faroeste ou está no gênero ficção científica? Quer dizer, no fundo está no meio dos dois. Quer dizer, essa área onde o gênero se estabelece depende muito dos critérios que você usa. Mas o importante é que existe um conjunto de regras, de postulados, de conceitos que são fornecidos pelos produtores dos filmes e são esperados pelo público. Então, por si só, por existir o gênero, isso já traz uma importância, uma relevância para a gente pensar em termos da indústria cultural. Uma segunda abordagem a respeito da ficção científica é pensar em termos de qual é a bagagem cultural onde está inserida a ficção científica, qual é o lastro. Talvez o evento que mais a gente possa identificar, pelo menos a meu ver, com a ficção científica, seja a ideia do Prometeu. Prometeus, o titã grego que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. É um pouco da ideia da ciência que de certa forma vem a substituir a ideia de que existem deuses que estão ditando, estão regulando ou estão resolvendo os problemas humanos. Então cabe ao homem, a
partir dessa constatação, lidar com os problemas que surgem e os problemas que a própria ciência cria. E aí tem um terceiro viés, que é a questão da... Qual é a definição de uma ficção científica? Quer dizer, isso não é o objetivo, não é primordial nosso, de avançar nisso com muita profundidade, mas, para mim, a ficção científica, né, se refere a essa vasta produção cultural que procura lidar com as fronteiras do conhecimento humano, né, sempre tentando estabelecer um diálogo através daquilo que supostamente é ciência. Porque, às vezes, a gente não está diante da ciência no sentido mais estrito da palavra. Mas a ideia da fronteira, para mim, eu acho que é uma ideia bem interessante para a gente pensar na ficção científica. Quer dizer, a gente está sempre lidando com situações fronteiriças do conhecimento humano. E daí vem o interesse, né, da ficção científica em abordar, às vezes, temas extremamente complexos e relevantes para a sociedade atual, dentro de uma ótica, dentro de uma forma menos realista, entre aspas. Dos filmes dessa mostra, eu acho que a gente pode, né, constatar essa questão das fronteiras. Quer dizer, em dois deles, a fronteira do homem se expande, né, para além da Terra. No filme O Planeta dos Vampiros, que será exibido depois, e no filme de hoje. Né, é a ideia do homem expandindo as fronteiras, né, do seu conhecimento. Em outros dois deles, a ideia já é oposta. É a nossa fronteira sendo invadida pelos outros, né? Na ameaça que veio, né, do espaço, ou no último filme da mostra, né, Eles Vivem. E em dois deles também existe uma fronteira que está sendo trabalhada. No primeiro filme que nós exibimos, A Fuga do Século XXIII, é um casal que tentava romper a fronteira da cidade do domo onde eles viviam, né? E questionando a estrutura daquela sociedade. E no filme da semana que vem, né, Os Malditos, nós vamos lidar com pessoas tentando entrar numa fronteira de algo que precisa ser esclarecido. Né? Então, né, como eu frisei, isso não é o principal, mas eu acho que é uma discussão que se faz importante, a gente sempre está pensando, né, tentando entender qual o motivo de repente nós estamos aqui. Em relação ao filme de hoje, Planeta Proibido, né, é um filme de 56, dirigido pelo Fred Wilcox, tem 140 minutos, né, e já é colorido, ao contrário do filme da semana passada. Então eu vou pensar, né, algumas informações, alguns detalhes para a gente, né, prestar atenção ao longo do filme. Primeiro, o contexto histórico, que não difere muito do filme anterior. Né? Tem a questão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e da paranoia comunista, que foi muito importante em relação ao filme da semana passada. Aqui menos. Né? Assim como a ameaça nuclear, também menos. Né? Isso é menos relevante. Tem um detalhe, né, que é, aí sim, extremamente importante para o filme atual, que é o surgimento da televisão, que eu vou fazer, que vai obrigar a Hollywood, aos cineastas, a produzir experiências cinematográficas que sejam distintas daquilo que você pode obter de graça na televisão. Você tem que fazer com que vale a pena o sujeito ir até ao cinema para ver os filmes e não esperar aparecer na televisão. Chamando a atenção de alguns filmes que foram lançados em 56. Né? O ganhador do Oscar de melhor filme daquele ano foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, dirigido pelo Michael Anderson, que foi o diretor, né, da Fuga do Século XXIII, o primeiro filme exibido. Né? Então, é esse filme aqui, talvez a versão mais famosa da Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas também, no mesmo ano, nós temos, né, Assim Caminha a Humanidade, é um dos filmes emblemáticos pela presença do James Dean, né, que, embora tenha feito poucos
de maneira muito forte, né, a história do cinema pelas interpretações dele. Tem o musical, O Rei e Eu, que é um típico musical da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, e o filme que ganhou o Oscar de efeitos especiais, Os 10 Mandamentos. Né? Então, para ter uma ideia de o que se fazia no cinema na época. Em relação a essa questão do surgimento da televisão, o cinema vai buscar alternativas para fazer com que o espetáculo cinematográfico fosse único. Você ia ao cinema, tivesse, né, um significado maior do que assistir um filme na televisão. Uma das maneiras disso, e esse filme usa desse recurso, é o CinemaScope. E também o fato de ser um filme colorido. Né? A televisão, nesse primeiro momento, era preto e branco. Então, o CinemaScope permite que você tenha uma tela mais retangular, que para as televisões antigas, que trabalhavam na proporção de 4:3, as telas eram quase um pequeno quadrado. Né? Então, o que acontece aqui no CinemaScope? Né? A tela é muito mais larga, quer dizer, no filme original ali, seria só aquela tela do meio, então você consegue expandir. Né? Por exemplo, aqui, né, a imagem daqui até aqui é a tela do CinemaScope. Isto daqui é uma TV HD, né, uma HD TV, tem mais ou menos, você consegue aumentar, né, para esse tamanho. Se você usar aquela função pan e scan na tela. E a tela de TV da década de 50, né, ela é esse quadradinho amarelo aqui. Então o que acontece? Quer dizer, quando você vai ver um filme em CinemaScope, aqui tem o Guerra das Estrelas, é inevitável, você tem que fazer esse corte. Se você quer exibir, né, você tem que cortar. Ou então você exibe o filme com aquelas barras horizontais embaixo e em cima. Né? Então é algo inevitável desse processo. É outro filme, né? É outro filme, né? Às vezes era comum você assistir Bang Bang Italiana, né? E os créditos iniciais, eles não faziam essa adaptação, então eles mostravam desse jeito. Só que isso daqui, quando você põe na imagem da televisão, fica tudo comprimido. Então, você normalmente nos créditos iniciais desses filmes de Bang Bang Italiana, você via as pessoas fininhas. Né? Aí depois que os créditos saíam, eles centralizavam. Então, poderia acontecer, se essa escolha fosse mal feita, de ter um duelo entre o bandido e o mocinho, e está aparecendo só o nariz de um na esquerda e o nariz do outro à direita. O que eles normalmente faziam é reeditar o filme, quer dizer, reenquadrar o filme. Então, por exemplo, aqui você pega o meio. Mas se de repente os dois sujeitos, né, no extremo é importante, aí você põe a imagem do cara da esquerda, põe o cara da imagem da direita e vai alternando. Né? Então você reedita o filme, que é uma coisa bem discutível. Né? Então é uma maneira, hoje com as televisões widescreen, isso é menos perceptível. Bom, é um filme feito na MGM, a Metro-Goldwyn-Mayer. Existiam outros estúdios, né, que eram especializados em produções mais baratas, em produções B, que muitos dos filmes de ficção científica se enquadravam. O Planeta Proibido é a primeira experiência da MGM, que era um grande estúdio, era um estúdio tem um N a mais aí, que se preocupava em fazer produções de alto nível. Né? Então, demorou para a MGM fazer um filme de ficção científica, quer dizer, porque ela trabalhava com épicos e musicais. Então, é a primeira experiência, e é talvez o primeiro filme de ficção científica com um suporte financeiro maior. Mas mesmo assim nós vamos ver que, para os padrões da MGM, é um filme B. Para os padrões dos outros estúdios, é um filme A. Né? Então, tanto que eles na MGM eles nem tinham um departamento de animação, e eles tiveram que emprestar, né, esse Joshua Meador
para fazer alguns dos efeitos especiais do filme. Então, né, é o primeiro filme com um grande investimento né, em termos financeiros, né, em ficção científica. Então, né, a coisa, ó, CinemaScope e colorido, que é uma maneira de você chamar o público. Então, a MGM é um grande estúdio, que é no sentido de produção, e o filme foi filmado num grande estúdio, aí um estúdio de filmagem, que é o estúdio Culver City. Esse estúdio tinha mais de 8.300 metros quadrados, é o mesmo estúdio que foi filmado O Mágico de Oz, em 39. Aliás, parte das sobras, né, do Mágico de Oz, que foi filmado em 39, vão ser usadas numa sequência né, de banho da atriz principal. Então, se vocês notarem alguma coisa semelhante com o Mágico de Oz, talvez não seja nenhum acidente, né? E nesse estúdio, né, nesse grande estúdio, foi filmada uma nave em tamanho real, com 50 metros de comprimento, né? Para criar essa sensação de que aquilo ali estava ocorrendo, né, num planeta, eles trabalharam com um grande ciclorama. O que é um ciclorama? É uma parede, né, redonda, né, esférica, né, quer dizer, em curva esférica, que preenche todo, né, o estúdio. Nos Estados Unidos é muito comum existirem esses cicloramas que eles simulam o tamanho natural, por exemplo, de grandes batalhas, ou a Paixão de Cristo. Então, por exemplo, você tem a Batalha de Gettysburg. Então, você tem imagens da Batalha de Gettysburg pintadas nessa parede circular em tamanho real. Então, dá essa sensação de você estar inserido ali no meio, né? Então, fizeram isso no ciclorama dentro desse estúdio em Culver City, que é um estúdio da Metro-Goldwyn-Mayer, onde foi filmado também o Mágico de Oz. Sobre a história do filme, né? Então, no ano de 2200, uma expedição liderada pelo comandante, que é o Leslie Nielsen, depois, né, que todo mundo talvez já conheça pelo Corpo da Polícia vem aí, né, o aperta o cinto se o piloto sumiu, então vamos comentar sobre isso. Se eu corrigir também aí, Altair, que vão até o planeta de Altair à procura de sobreviventes de uma expedição científica, onde encontram o Dr. Möbius e a sua filha Altair, somente. Né? Bom, referências. E aí, eu acho que é interessante que vocês, na medida que estiverem assistindo o filme, percebam, né? Aqui nós temos o Dr. Möbius, a Altamira e o comandante, o Leslie Nielsen. Sobre o que fala, né, a Tempestade de Shakespeare. E o filme é claramente baseado na Tempestade. Né? Então, a Tempestade é uma história de vingança, é uma história de amor e uma história de conspirações oportunistas. E é uma história... ficou ruim de ler? Bom... Contrapõe a figura, disforme, isso. O selvagem dos instintos animais que habitam o homem. Bom, eu botei amarelo, mas não adiantou muito. Existem quatro personagens principais que eu acho que a gente pode, ao longo do filme, tentar identificar. Um deles é muito óbvio, que é a figura do Próspero, que é um grande mágico que foi exilado numa ilha, que é um planeta. O planeta, no fundo, é uma ilha no meio do oceano do cósmico. Ele tem uma filha, Miranda, né? E existe a figura do Caliban, né, que é um escravo, né, ligado a essa ideia mais animal, né? E Ariel, que é um espírito servil e assexuado que pode metamorfosear a água e fogo. Né?
Então, né, a famosa frase, né, da Tempestade, né, nós somos feitos da mesma substância que os sonhos. Isso tem muito a ver com a história do filme, que eu vou tentar, lógico, não adiantar, mas eu acho que é legal vocês tentarem perceber como a história da Tempestade está embutida. Né? O que mais? Também se cita, né, a questão do Belerofonte. A nave que leva os cientistas, os Dr. Möbius, a esse planeta, se chama Belerofonte, e ela cai nesse planeta. Né? Belerofonte tem uma história interessante, né? Que foi, né, o herói da mitologia, né, dono do Pégasus, que matou um monstro, né, monstro quimera. Por seu excesso de orgulho, ele é castigado por Zeus, né? E acaba, né, virando um mendigo aleijado, procurando o Pégasus, né, o cavalo perdido. Então, também, né, é uma referência, e é interessante a gente acompanhar a história com isso em mente. Outro também, outra coisa assim, né, a gente prestar atenção, é a ideia do id, né, que vem, né, da teoria freudiana, que vai comparar o ego, o superego e o id, que tem, isso é citado explicitamente no filme. Né? Nós vamos ver que essa questão, né, da teoria freudiana influenciou muito Hollywood. Hitchcock trabalha muito dentro das teorias freudianas, às vezes não necessariamente com profundidade, mas se tornou muito comum você buscar no Freud justificativas para o comportamento dos personagens. Né? Então, né, o id designa na teoria psicanalítica uma das 3 estruturas do aparelho psíquico. O id seria a fonte da energia psíquica, libido, e é formado pelas pulsões, instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, na busca do que produz prazer, né, e evita o que é aversivo. O id não faz planos, não espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição. Ele não tem contato com a realidade, busca satisfação na fantasia e pode ter o mesmo efeito de uma ação concreta para atingir um objetivo. O id desconhece juízo, lógica, valores, ético-moral, é exigente, né? Irracional, antissocial e egoísta. Então o id também às vezes é chamado como inconsciente. Também vai ser uma chave importante para a gente compreender sobre o que o filme lida. Em relação ao elenco, o elenco principal está aqui, né? O Walter Pidgeon, que era um grande ator da época, né? O Leslie Nielsen, né, que faz o Dr. Möbius, né, o Próspero, o Leslie Nielsen, que faz o comandante, e a Anne Francis, né, que faz a filha do Dr. Möbius. Né? Então o elenco está aqui. Ó. E tem um quarto grande personagem, que é a figura do robô. Então o Rob, o robô, se torna um personagem muito importante dentro dessa história. Então, né, o Walter Pidgeon, né, o Dr. Möbius, uma das versões da Tempestade, bem interessante, se vocês tiverem interesse de ver, é uma versão do Peter Greenaway, né, com o John Gielgud, os livros de Próspero. Né, não é uma versão fiel, né, à Tempestade, mas visualmente é uma versão muito interessante, e eu peguei essa imagem do próprio Capitão Picard, né, que antes de ser Capitão Picard, ele era um ator shakespeariano, né, e ele já interpretou o Próspero antes, né, de assumir o posto de capitão, da Enterprise. E aí o Leslie Nielsen, né, aqui, ó, novinho no filme. O Leslie Nielsen, hoje pra gente, ele é conhecido, é famoso pelos papéis cômicos, né? Aperte os cintos, o piloto sumiu,
e na série Agora que a Polícia Vem Aí. A grande sacada dessa guinada na carreira do Leslie Nielsen tem muito a ver com o filme Aeroporto, né? Esse filme do Aperte os Cintos que o piloto sumiu. Porque foi um momento, o filme de 1980 foi um momento que em Hollywood deu chance para 3 jovens cineastas, muito jovens, que trouxeram uma comédia fora de todos os padrões feitos na época. Hoje a gente está mais acostumado, porque de certa forma isso é mais ou menos a norma, mas naquela época não se fazia esse tipo de humor besteirol, onde aperte os cintos. E uma das grandes sacadas deles é que o filme se leva a sério o tempo todo. Os atores se levam a sério quando eles soltam os textos. E para isso ele vai buscar nos filmes B atores que tinham carreiras sólidas nos filmes B. Não eram grandes atores no sentido de estrelarem filmes de primeira linha ou terem salários astronômicos. É o caso do Leslie Nielsen. Leslie Nielsen não era um ator de filmes B. E ele vai interpretar um médico no filme Aperte os Cintos. Não só ele, como outros atores famosos dos filmes B, como Robert Stack, que fazia uma das versões dos Intocáveis para televisão, o Lloyd Bridges e o Peter Graves, que fazia Missão Impossível, mas antes disso ele já fazia filmes B. Então ele vai pegar todos os atores sérios, que estão acostumados, que não faziam comédia, e coloquem em situações totalmente impensáveis. Então, daí a carreira hoje, é bem raro a gente pensar em alguém que não associa imediatamente o Leslie Nielsen a essas comédias escrachadas. O Rob, o robô, também se tornou como se fosse um ator, um personagem. Ele foi criado pelo Robert Kinoshita, que era um engenheiro que havia trabalhado na construção na década de 50, de máquinas de lavar. Então, de certa forma, o design do Rob, o robô, lembra um pouco, a parte de cima principalmente, estruturas da máquina de lavar da época. Tinha 2,11 metros, custou $125 mil na época, era muita coisa para... Se quem lembrar do filme anterior, das criaturas do filme anterior, que dá a impressão que custaram $1.000 de olhar, então foi um investimento alto. E ele teve carreira, quer dizer, ele é... Quanto custou? 125. Isso em 56. Em 56. É muito dinheiro para a informação para os dias de hoje. Tanto que ele é citado tem uns 27 filmes que ele participa como ator. E às vezes citado, logo aqui, no Garoto Invisível, como se fosse o elenco principal. Participou de séries como Columbo, Gremlins, ele tem participações especiais. Aliás, o Joe Dante, sempre que possível, colocava o Joe Dante é o diretor do Gremlins, ele sempre que possível colocava, em vários filmes, ele põe o Rob, o robô, aqui ele está em fotos promocionais com o Francis. E algo interessante é que ele é um robô que obedece às chamadas 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Primeira delas, o robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Segunda, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que a ordem entre em conflito com a primeira lei. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, o Rob, esse Rob robô que vai se tornar famoso, eu imagino na época, década de 50, as crianças assistindo, todo mundo gostaria de ter uma criatura como essa, Então, o filme também é famoso por ter um robô que obedece às 3 leis da robótica. A própria nave também é um espetáculo à parte.
Porque nessa década de 50, no final da década de 40, década de 50, nós estávamos acostumados ao padrão dos marcianos invadirem a Terra em discos voadores. Mas dessa vez é o homem pilotando um disco voador, né? Então, isso é um detalhe bem interessante. A música é uma música, filme popular, é um dos primeiros filmes, é o primeiro filme de ficção, mas é o primeiro filme também, com música eletrônica, né? Feita pela Bibi e o Bruce Barron, que tiveram problemas com o sindicato dos músicos, porque, embora a música do filme, né, seja dele, seja uma música eletrônica, os sindicatos, como eles não eram sindicalizados, o filme não podia exibir, né, como a música original feita por eles. Nem efeitos sonoros eles podiam assinar. Então, arrumaram uma maneira de contornar isso colocando tonalidades eletrônicas. Não é música. É isso. A música é uma música eletrônica toda feita pelo canal. Os efeitos especiais, né, são extremamente interessantes, né, a gente for olhar, estão um pouquinho acima do que nós vimos na semana passada. E o detalhe é a participação do Joshua Meador, que fala que foi gentilmente cedido pela Walt Disney, que vai ser responsável por esses efeitos aqui, ó. Assim como este efeito aqui, né, do disco, os raios do disco descendo. Então esses efeitos que tem a ver com desenho foram feitos pelo Joshua Meador, que era um dos maiores ilustradores da Disney. Em um determinado momento, né, vocês vão ter a Altaíra e o tigre. Reparem, se vocês prestarem muito atenção, eu não sei se a qualidade da imagem vai dar para a gente perceber, mas ela e o tigre não contracenam. Você tem uma divisão, aqui lógico, estou exagerando a divisão, mas a divisão caminha à medida que eles andam. Então, se vocês prestarem atenção, talvez seja possível visualizar essa divisão, né? Porque ela não contracenou com o tigre. Alguns brinquedos futuristas, né, que foram feitos, inclusive tem brinquedos mesmo, né, que a gente baseados nos carros, nos veículos feitos na época. Consta que existia uma preocupação grande em entrevistar engenheiros, pesquisadores para apresentar algumas coisas plausíveis, né, em termos de tecnologia no filme. E aí aquele paradigma do seed field que eu tenho apresentado sempre que possível, com os filmes que todos agora isso é possível, que o seed field divide os filmes em 3 partes. O primeiro ato, você vai fazer a apresentação, né? O segundo ato, que é o desenvolvimento, e o terceiro ato, que é a conclusão, né, o desfecho do filme. O filme tem 1 hora e 40 minutos, 100 minutos. Não é rígido isso, mas vocês vão notar que essas coisas acontecem. A apresentação vai mais ou menos até o momento em que todos os personagens são apresentados, né? Eles conhecem a filha do Möbius e a partir daí começa o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento tem uma coisa que se chama gancho, o primeiro gancho. Vocês vão prestar atenção que o primeiro gancho é quando tem um primeiro ataque. Eu não vou adiantar muito, só para vocês prestarem atenção que essa estrutura não é rígido. O primeiro filme que foi exibido, você contava, era matemático. Esse, não, as coisas não se, né, por exemplo, mais ou menos por 25 minutos a gente vai ter o fim do primeiro ato, mais ou menos no 25 mais 30, né, mais 17, 37,5, eu acho que vai ter isso daqui, e no meio tem o tal do midpoint, né, que é uma mudança radical no filme, onde o Dr. Möbius revela o grande segredo do planeta.
Depois tem um segundo ataque do monstro, que é o segundo gancho. Gancho por quê? Porque o gancho gera uma pergunta, quer dizer, gera uma dúvida, uma questão a ser resolvida. E por fim, né, quando os cientistas, né, os membros da nave resolvem resolver a situação e investigar profundamente. Então, mais ou menos isso vai estar, vocês vão notar. Eu ainda não consegui colocar, porque tem coisa a ser revisada, aqui também já vi que tem coisa a ser revisada, mas no site da escola esse material vai estar disponível, se vocês quiserem baixar, né? Então, de repente, um dia vocês puderem assistir, né, e ver com mais cuidado isso. Referências que estão associadas ao filme. Jornada nas Estrelas tem muito a ver com esse filme. Jane Roddenberry é um grande fã desse filme. Então nós vamos ver visualmente, está lá o teletransporte. Nesse filme não é o teletransporte do jeito que aparece em Jornada nas Estrelas. Mas visualmente é a mesma coisa. As ruínas do planeta também são idênticas a do episódio de apresentação, que acho que é o primeiro episódio do Jornada das Estrelas. E o próprio planeta em que a ação, né, se desenrola lembra muito o planeta de Altair. O ator que faz um médico no filme de hoje também atua num dos episódios da série original, que lembra um pouco a história dos alienígenas que viveram no planeta do filme de hoje. E é bem provável que a relação entre o capitão e o médico ajudou a espelhar a figura do Dr. McCoy. O que mais? Outras coincidências. Quer dizer, coincidências não, de certa forma, a figura do robô ajuda, né, antecipa a ideia dos sintetizadores. O robô funciona como sintetizador, ele consegue sintetizar qualquer coisa, né, que é uma marca do Jornada nas Estrelas. E, uma coincidência interessante, a nave espacial chega no planeta de Altair às 17 horas e 01 minutos, que é o símbolo o código da Enterprise. Também perdido no espaço. Então, essa daqui é o interior. Bom, a nave é um disco, perdido no espaço também é um disco. O interior tem essa estrutura central que também se repete. Né? E o próprio robô do Perdidos no Espaço foi feito pelo mesmo Kinoshita. E eles contracenam em alguns episódios, né, os dois robôs. A semelhança é óbvia, né? Guerra nas Estrelas também. Numa determinada sequência, nós temos algo bem semelhante à mensagem da Princesa Leia. Também, visualmente, né, a construção da engenharia interna das grandes bases lembra um pouco do planeta proibido. É isto, só mais... não na semana que vem, dia 11, que é feriado, dia 11, tem, né, Os Malditos, mais um filme, aí é um filme inglês, é uma experiência um pouco diferente, e se der tempo, depois de exibir o filme, né, tem um pequeno documentário falando sobre o filme no DVD que a gente pode até assistir. Né? O filme tem 1h e 40 minutos. É isso, obrigado pela paciência. E, ocasionalmente, eu vou falar algumas coisas durante o filme, né, para relembrar, né, algo do que a gente conversou. Vou tentar ser comedido nisso, né? Mas pelo menos para a gente ter para tornar, né, a experiência um pouco mais rica, né, para a gente de repente prestar atenção em alguns detalhes que passariam despercebidos, né, assim. Bom, então acho que a gente precisa, né, do controle para alterar alguma questão
vocês queiram aproveitar antes da gente inicial. Por que é MGM? É MGM, né? MGM, Metro Golden Por que Mayer. ela se meter a fazer filmes de... Ele começou a crescer? Não saberia te dizer, mas provavelmente os estudos estavam sempre interessados em fontes lucrativas, né? Então de repente poderia, né, ser um filão interessante, né? E é lógico que quando eles entraram nessa, eles queriam entrar com o padrão MGM de exibição. Pronto. Né, é diferente dos filmes da Universal, do Frankenstein, do Drácula, que eram filmes de orçamento bem reduzido. Bem, eu não sei se vocês já conheciam o filme, né? Qual foi a impressão que vocês tiveram, né? Vocês queiram de repente compartilhar, quer dizer, né? Correspondeu às expectativas, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? O ritmo do filme, ele é bem diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Sim. Uma coisa que eu percebi na hora das explicações, as explicações são lentas, são bem devagar, com bastante calma, né? Inevitavelmente na minha cabeça veio a comparação com o último Jornada das Estrelas, assim, tem uma explicação técnica e eles vão correndo no meio de um monte de tiro. Não, o reator vai explodir, a gente tem que arrumar e pronto, já explicou. Mas eu acho que tem essa coisa de você não confiar que o sujeito fosse entender tudo o que estava acontecendo. É outra realidade, outro contexto, né? E se for pensar, quer dizer, ele acontece pouca coisa, quer dizer, é muito mais uma investigação da alma, né, ou da psicologia humana do que uma sucessão de eventos e de certa forma, a psicologia está o tempo todo, quer dizer, não só em relação ao comportamento do cientista, né, a questão do id, do ego, superego, mas em relação a moça e todos os rapazes, quer dizer, né, tem uma questão do despertar sexual dela, um tanto quanto ingênuo, ela sabe as coisas por meio por teoria, quer dizer, e eles todos abismados ali com a presença daquela mulher, tudo é meio, cai na coisa da psicanálise, quer dizer, né? Então o filme tem essa linha que de certa forma, por exemplo, mesmo o Jornada das Estrelas seguiu um pouco, quer dizer, muito, nossa. Se a gente olhar, você tem, lógico, episódios. Você está esperando o Kirk entrar em cena. Tem muita ação, mas em geral tem sempre essa questão da descoberta do novo, e às vezes você tem que ficar pensando em qual é a maneira de lidar, né, com essa nova, com essa nova realidade. E o próprio ser humano por mais que você avance, quer dizer, você tem que lidar com as suas limitações, e mesmo com a civilização até mais avançada do que nós, também
enfrentou a mesma coisa, né? Sim. Jornada nas Estrelas realmente tem muito a ver desse filme, né? Não é? Sim, muito. Praticamente todo tirado daí. Não é? Até o enquadramento. Eu fiquei impressionado, porque eu estava esperando o Kirk entrar e deixa que eu resolvo e eu fico com a garota. Jenny Roddenberry admirava, ela admirava muito. Não, ele não admirava, não, ele amava, porque ele copiou o filme. Tem umas Agora coisas. eu tô vendo. Tem um conto, eu não vou me lembrar do nome agora, do Wells, né, que é bem interessante, que é um sujeito que de repente ele adquire o poder de que o que ele pensa acontece. Né? Então qualquer coisa que ele pensa se materializa imediatamente. Mais ou menos a mesma situação aqui. Até que acidentalmente ele pensa que a Terra parou. E o que significa a Terra parar do ponto de vista físico? Quer dizer, imagine que você está dentro de um carro que freia, né, rapidamente. Quer dizer, tudo que está em movimento é arremessado. Né? E a Terra está em movimento, a Terra gira em torno. Nesse momento, quer dizer, nós todos estamos em movimento, nós estamos girando em torno do Sol com uma velocidade gigantesca. E quando ele pensa que a Terra tem que parar, a Terra realmente para. E tudo é arremessado como se estivesse dentro de um carro que bateu, que freou. E ele só tem um momento, né, um breve vislumbre, um breve, né, momento em que ele resolve recuar desse desejo. E tudo volta ao normal. Aí ele percebe que ele pode destruir tudo com uma... E aí ele fala, não, eu quero não, né, eu desejo não ter mais esse poder. Ele chega à conclusão que ele não está preparado para lidar com essa... Eu não me lembro agora o nome desse conto do H.G. Wells, mas né, eu acho que é bem interessante e tem muito a ver com a situação que o filme trabalha. Né? O filme é completamente inspirado na teoria psicanalítica mesmo. Sim, tudo. Tem... A questão do desconhecido é a própria psique, né? Você pode avançar 250 anos, 260 anos e algumas questões continuarão. Você tem um verniz cultural, mas o homem mantém, né, um sótão ali com nossos instintos mais básicos. Vai reprimindo, né? Depois do pós-guerra era uma questão candente, né? Quer dizer, até onde a gente pode avançar e voltar às pulsões de destruição, né? ao desejo de morte, né? Eu acho que também a questão da tempestade do Shakespeare. A gente porque o Próspero é evidente, a gente sabe que é o Próspero, o próprio doutor. A filha, Miranda, também é evidente. Né? Aí a questão é aonde, né, a figura do capitão também é evidente, mas né, aonde está o Caliban, né, que são esses impulsos mais primitivos, e Ariel. Ariel provavelmente é um robô. E o Caliban é um monstro, né, que é criado pelo próprio Próspero. Quer dizer, você tem, né, o Próspero, o doutor Morbius, né? Então você tem essa estrutura, né, essas referências, né, o Belerofonte, que também tem essa coisa do orgulho, e os deuses, que remete de novo para Prometeus, quer dizer, né, à medida que você expande os horizontes do conhecimento, existe um desafio aos deuses. E a questão do Prometeus está aí também, quer dizer, e do próprio Belerofonte, que é, né, se eu não me engano, ele vai em direção ao Olimpo e ele com Pégaso ele é punido por Zeus, né? Eu não me lembro mais do texto que eu coloquei, mas ele é salvo por Atenas. Se ele é salvo por Atenas, e Atenas é a deusa da sabedoria, né? Então, as coisas estão imbricadas, né? Se a gente for pensar que filme de um gênero popular, mas nem tão valorizado, se a gente for pensar
esse filme, né, a produção desse filme, para os filmes de ficção científica da época, foi um salto. Mas dentro do padrão MGM, né, do grande estúdio, era um filme B, era um filme menor. É que a MGM não fazia filmes B. Então, mas esse filme se insere, né, dentro dessa, né, de uma tradição menos cheia de um certo valor, né, valorizada. Você consegue ter tantos elementos, tantas camadas de significação e de possível interpretação, e eu acho que é isso que torna, né, talvez o gênero da ficção científica extremamente interessante, porque você cria universos em que você mimetiza a nossa própria realidade, né, dentro de condições. Talvez a ciência faz isso, mas a ciência trata as situações em condições bem especiais, né, e aí executa um experimento. De certa forma, a ficção científica também procede dessa forma. Eles partem de uma realidade ligeiramente, muito ou ligeiramente alterada para criar essa análise, né, da raça humana. Né? Isso é meio profunda, né? Quer dizer, um filme de 56, com o Leslie Nielsen, sério. Nossa, né? ele como um ator sério uma me surpreendeu. Caramba! E foi bem aceito na época esse filme, ou ele ficou marginalizado também depois? Não, ele não fez muito sucesso, assim, quer dizer, mas parece que teve uma certa repercussão e viabilizou projetos mais, né, mais ambiciosos, né, na ficção científica. No fundo, o grande salto vai ser 77, 75, né, o ET, Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos, quer dizer, o primeiro filme que foi exibido na mostra, O Fuga do século XXIII, ele é de 75, agora não me lembro, 75, 74, quer dizer, ele já antecede, ele já faz um relativamente sucesso. Agora, a ficção científica adquire uma importância como, né, um grande gênero da produção cinematográfica após 77, né? Porque aí, por exemplo, igual hoje, a gente vê né, o filme que se esperava, né, muita gente estava esperando, era o Blade Runner, né? Ou o Avatar, se tiver uma continuação, quer dizer, hoje eles fazem, e de certa forma, os filmes de super-herói, né, estão inseridos também, quer dizer, tem, né, os gêneros no fundo se misturam, quer dizer, os super-heróis você pode colocar um gênero específico, mas você pode colocar uma ficção científica, e como né, adaptação de quadrinhos, quer dizer, a fronteira dos gêneros ela é maleável. Né? Então, Desculpa, o Super-Homem, quando foi criado, sim, ele foi criado como ficção científica, ele não voava, ele dava grandes saltos. Quando ele veio de Krypton, na primeira história dele, é que a explicação dele poder dar grandes saltos, ser mais resistente à bala, correr mais rápido, é que em Krypton a gravidade era muito forte. Então, como ele foi criado uma gravidade fraca, é que nem se a gente estivesse na Lua. A gente poderia fazer grandes saltos, a gente poderia correr muito. Que é o caso, né, Voar veio 3 anos depois. Da adaptação do John Carter. Isso. Que não fez muito sucesso, que é baseado, né, no mesmo Burroughs, no mesmo, né, autor do Tarzan. Que engraçado, eu acho o filme interessante, mas foi um fracasso total. Era planejado para ter 3 continuações e Sim. morreu, quer dizer, o projeto morreu. O único filme do John Carter foi recente, hein? Foi, porque é baseado na Princesa de Marte, né? Mas é essa mesma história. Ele adquire os poderes. Com diferença de gravidade. Pela diferença. Né, e tem uma sacada muito legal, tanto no livro como no filme. Quer dizer, ele não viaja para Marte. Ele fica na Terra e se faz uma cópia, um xerox dele de Marte. Então, quer dizer, você resolve o problema da viagem espacial. Quer dizer, não precisa, né,
a informação se transporta muito mais rápido do que a matéria. Né? Então, eu acho que esse filme, de certa forma, a gente viu pelas referências ali, ele vai se tornar ele é marcante, né, dentro um monte de realizadores que vão seguir depois. O Joe Dante, que é o cara que fez o Gremlins e outras, sempre que pode ele põe o robô do filme. Quer dizer, então, eu acho que ele é um marco, não que não tenham existido outros filmes importantes de ficção científica, mas talvez pelo fato de eles serem filmes Bs que às vezes eram exibidos do que se chamava de double feature, né? Quer dizer, você pague um, assista dois, então é uma coisa muito específica de um certo segmento que vai assistir esse tipo de filme. Esse não, quer dizer, esse já foi lançado num circuito mais comum, então pode ser que outras pessoas tivessem acesso a esse filme e talvez ele tenha marcado mais. O fato é que ele é um filme sempre citado em relação a pessoas que trabalham com a questão da ficção científica. E de uma forma bem subjetiva mesmo, até uma viagem, por favor, perdoem se eu falar alguma besteira. Ele me lembrou muito o sentido básico do Alien, o Oitavo Passageiro. O monstro que despedaça todo mundo e só aparece no final. É uma coisa muito... Quando aparece ele naquela animação dos caras atirando e não conseguindo matar, eu falei, cara, isso é muito Alien. Tipo, agora ele se mostrou para a tripulação, entendeu? E a questão da criação híbrida, né? É isso, exatamente, essa coisa... Humano em condições. Isso, exatamente, porque o Alien sai de um humano, né? Você vê que a gente pode ampliar isso. Se você pegar o mito do Belerofonte, né, que é citado, que é a nave que leva o cara a Terá, o Belerofonte é o herói grego que mata a quimera. A quimera tem um sentido biológico e químico, porque existem pessoas que são quimeras, então eles têm mais de um DNA, quer dizer, uma coisa... Sim. E o organismo comporta dois códigos. O quimerismo, né? O quimerismo, e em química também tem a ideia da quimera, quer dizer, que são imagens especulares, né? Tem substâncias que são quiméricas, talvez a mais famosa dela era na década de 70, aquele remédio que causava mutação e várias mulheres. Talidomida, isso. A talidomida tem esse efeito quimera. As pessoas não sabiam, né? Uma das versões da talidomida, eu acho que tem a versão destrógena e a levógena. A destrógena era um eficiente remédio contra enjoo, né? na gestação. Então muitas mulheres tomavam. Só que a levógena provocava deformidade nos fetos. Então, muitos fetos na década de 70, quer dizer, que hoje tem mais ou menos a minha idade, tem a malformação dos membros, quer dizer, às vezes o braço não se formava totalmente, ou se formava, mas não se formavam os dedos. Então, você vê, todas essas coisas vão sendo ligadas ali, quer dizer, o filme propicia essa visão em diferentes camadas, né? Que eu acho que isso é um ponto interessante, é um ponto que torna a leitura dele mais rica. De qualquer forma, esse material, com algumas correções, o outro eu terminei, mas eu ainda não passei por ele, vai estar disponível no site da escola, né? E aí, se um dia vocês forem rever o filme, né, de repente, né, pode ajudar, né, a relembrar algumas dessas coisas que a gente discutiu, né, no dia de hoje. E só que ano foi que foi feito filme? Mas não ano que ele foi realizado. Esse filme? 56. Depois o lance do Flash Gordon, do primeiro. Da série? Sim, da série? Bem depois. O Flash Gordon era... Foi depois, né? Sim, bem depois. A série do Flash Gordon é anterior. Quer dizer, você tem o Flash Gordon inglês da década de 70 com a trilha sonora do Queen.
Mas é bem diferente, O né? anterior se parece muito com o Denilson, né? É a cara. Ah, O ator. o ator? É, os dois, né? Eu não lembro. Não, Parece muito. Mas então, antes, né, de certa forma, a ficção científica, durante um certo tempo, estava meio relegada a um subgênero, quer dizer, a um gênero menor. B, né? Mesmo a comédia, quer dizer, a comédia é considerada um gênero menor dentro da... Então, se for pensar que quando o Woody Allen ganhou o Oscar de melhor filme como uma comédia, né, fala, nossa, né, uma coisa espantosa, porque isso nunca tinha acontecido. Você tem comédias que são geniais, assim como os filmes de ficção científica também, quer dizer, mas os filmes de ficção, né, tinha esse lado meio de ser passatempo de criança, quer dizer, filme para jovem ou adolescente, coisa de matinê, né? Hoje é muito mais do que isso, quer dizer, hoje tanto comercialmente quanto esteticamente, né, a ficção científica é bem maior. Mas nessa década de 50 tinha esse lado, assim, esse lado que era, né, um gênero menor dentro da produção, né? Tanto que para a MGM entrar, né, como eu já reforcei várias vezes, quer dizer, não é um filme B, comparativo ao que se fazia na época, mas é um filme B para a MGM, né? Os próprios atores, com exceção do Walter Pidgeon, que era um grande ator, mas era um ator de papéis secundários, quer dizer, você pegar a trajetória dele, tem filmes muito importantes, mas dificilmente como o que eles chamam de leading actor, né, o ator principal. E o Leslie Nielsen também, quer dizer, era um ator de segunda linha, né? Tem um certo... né, a Anne Francis mais pela beleza dela, mas ela também não teve uma carreira marcante, ela tem alguns outros papéis. Mas o interessante é que, né, o próprio robô teve uma carreira Maior do que... não sei, mas acho que ela fez mais de 27 filmes. E ela fez mais que 27, então tá bom, porque ele fez uma carreira grande. Certamente muito maior que vários atores, fazendo às vezes 27 filmes. É para criança mesmo, né? Hilário. Mas eu acho que ele tem coisas bem mais, bem mais interessantes para um adulto do que talvez... Mas então, o próprio robô é uma versão menor da máquina, porque ele cria coisas. Sim, também. E aí até você falou aproveitando que ele citou de criança, o cozinheiro é uma criança. E ele pede algo que dá satisfação para ele, que é o uísque. Imagina o robô criar 56 galões de uísque. Para que alguém vai pedir 56 galões? Tipo, eu quero uma piscina de cerveja. Meu, é muito de criança. Eu quero uma... Imagina, o meu enteado tem 13 anos, entrou numa loja de chocolate no começo do ano e falou, nossa, se eu ficar fechado aqui uma noite, eu falei, cara, você vai passar mal. Por quê? Mas é criança. Imagina uma criança com um robô desse. É uma informação que não está aí, mas posteriormente o filme foi relançado numa versão editada para o público mais jovem. Eles tiraram toda a parte do romance. O relacionamento da Anne Francis ele elimina, essa coisa para não ter amorzinho no meio do filme para a criançada, e o resto aí só ficaram a coisa do monstro, a coisa do... tem algo interessante que eu não sei se vocês perceberam, mas é uma das poucas coisas que me incomodam no filme, né? Só quero compartilhar com vocês. Não sei se percebeu em função da competição, né, aqui com a orquestra, que nos momentos românticos, aquela música é totalmente inapropriada. Não. Não, mas tem uma música ambiente que você fala, por que tá tocando isso? Será que esse é o som do planeta? Que é uma coisa muito típica de alguns filmes da década de 50, que você tem que ter música o tempo todo. Se vocês perceberem alguns filmes da década de 40, década de 50, e ocasionalmente no filme da década de 60, a música está presente o tempo todo, quer dizer, e às vezes não é necessário, quer dizer, mas tipo, eu comprei a música, eu tenho que usar até o final, quer dizer, então vai, que fica ali o tempo. O Hitchcock não fazia isso, né? Porque eu lembro na mostra dos filmes que a gente viu, não tinha filme que
ele quebrou isso, né? Porque não tinha. Não, Eu lembro de muito Hitchcock, silêncio nos filmes dele. O Hitchcock tinha uma... pode ser também, e aí entra na questão dos filmes mais baratos, porque o silêncio tem que ser construído. É verdade. O silêncio não é, né, num filme, o silêncio não é ausência de som, você tem que construir o silêncio. E às vezes sai mais barato você botar só a música. É. Porque você já tem a música lá, você põe a música, né, e aquilo ali fica, não tem que ser construído. Né, então pode ser uma coisa interessante. Né, alguma outra observação que de repente vocês notaram no filme? Lembrando que na semana que vem nós dia 11. temos, né, em função do feriado, e na outra semana eu acho que é um filme interessante, que aliás é o único filme que eu não vi, que eu já não conhecia antes, eu nunca tinha assistido, dessa mostra, que é um filme inglês de um diretor que não é de ficção científica, muito pelo contrário, quer dizer, é um diretor que está preocupado, sempre trabalhou com temas sociais eu acho que vai ser interessante ver o informe da pessoa do filme, que vai ser exibido no dia 11. Então acho que é isso, podemos encerrar a noite, mas talvez dê tempo para quem quiser acompanhar. Ficar sentado ouvindo a orquestra ali. A orquestra, e provavelmente do filme anterior, do filme. O primeiro filme, essa semana, eu vou passar amanhã para o Guilherme colocar no site, e desse, talvez no meio da semana, tem algumas correções e tem, acho que o slide que eu preciso acrescentar e corrigir algum texto ali. Uma coisa que eu associei assim, que o monstro invisível lembrou Lost, que tinha um monstro lá que descansava todo mundo. Sim. Verdade, Lost, nossa, verdade. Não, Quebrava árvores, ia chegando. É verdade, nossa, não, muito e tem parecido. também, eu não coloquei porque eu lembrei no meio do filme, porque tinha um desenho, eu não sei, aí é uma questão de geração, não sei se marcou, depende de quem assistiu ou não, porque tinha um dos melhores episódios do desenho chamado Johnny Quest, tinha a mesma ideia, era um monstro invisível. Nossa. Que você acompanhava, ele ia destruindo tudo, era um monstro elétrico, ele ia destruindo, né, caindo as árvores, e você só viu no chão. O passo, Que é a mesma coisa. É verdade. Então, também, Não, certamente bebeu daí. Provavelmente é outra. Esses caras. referência que eu tenho no filme também. O Fuga do Século 23 é de 76. 76. Eu olhei no site. 76. Então acho que um ano antes do... Guerra nas Estrelas, que é 77. Mas 77 eu acho que é a grande guinada. Quer dizer, aí o cinema... Não dá para dizer que é mais um subgênero. Hoje, certamente não. Mas as cenas do Guerra nas Estrelas que se assemelham são do segundo, que é de 80, né? O primeiro não tem essas perspectivas gigantes de mas reator. tem a Help Me, Obi-Wan Kenobi. Não, essa tem, mas eu tô falando assim, que ele inspirou, ele deve certamente ter inspirado o George Lucas, a equipe que fez, na questão das naves, no segundo e terceiro filme, que tem aquelas perspectivas que são iguais. Né? Porque pro primeiro não dava, mas pro segundo, com certeza, porque o segundo é muito, muito absurdo. Mas eu acho que é isso. É muito, cara, inspiraram muito bem. Acho que tem vários filmes, né, que mereceriam estar aqui mas a solução nessa seleção é muito pequena, né, do grande painel, né. Mas eu acho que esse é um dos filmes que certamente deveriam estar, porque eu acho que pela importância histórica dele, né. Verdade. Acho que é isso, né? Então, agradeço a presença de Milton. vocês. E dia 11, se tudo der certo, tem uma nova sessão